Seja bem-vinda ao nosso podcast A Coragem de Ser, agora num formato novo, Mentora Cast, exclusivo para você. É um lugar onde liderança e empreendedorismo se encontram com propósito, com coragem. E eu gostaria de dizer que nesse espaço, a gente está recebendo algumas convidadas para compartilhar aquela ideia de ir direto ao ponto para trazer experiências reais, práticas e dicas para vocês. Então a gente quer que você se inspire em situações que já foram vivenciadas, em mentorias que já foram dadas, para que você cada vez mais consiga, fazer as mudanças que você intenciona, que você tire do papel, alguns projetos para que você transforme seus sonhos em ações reais. E hoje eu estou com ela, que já veio aqui com a gente, meninas, só que fiz um convite de novo, assim, Jússi, temos um novo desafio agora, para trazer para as meninas um pouco mais de possibilidades. Então, a Jússi, minha parceira, trouxe aqui o nosso filhote, né, Jússi? O nosso Acelera, que a gente esteve juntas no começo desse ano. E a Jússi, ela tem uma experiência muito grande na mentoria de negócios, principalmente para estar fortalecendo mulheres, para que desenvolvam ações com intencionalidade e estratégia. Então, queria te agradecer muito de novo por estar aqui com a gente e dizer que é uma honra, né? Não só ter você, como parceira, mas também aqui dentro do nosso podcast. É sempre um prazer. Falar de empreendedorismo feminino, estamos aí sempre à disposição. É um tema que é apaixonante, até porque a gente vivencia isso, né? E eu estou há 5 anos com uma mentoria aberta, ou seja, muito chão já foi Percorrido. percorrido, muitas mulheres. E é meu dia a dia, né? É meu dia a dia. Eu, como empreendedora, eu com as minhas alunas, eu acho que cada uma com seus desafios nas suas etapas de jornadas, eu acho que cada jornada, cada etapa do negócio são desafios diferentes. E a gente segue aí orientando e trocando ideia com essa galera aí para fortalecer justamente isso, né? Para desenvolver. E a sua história é linda. Eu tava te falando que eu tava stalkeando lá seu Instagram, ou o Instagram me entregando, não sei, apareceu pra mim um vídeo que, assim, eu sei da sua história, mas quando eu vi o vídeo eu vou te dizer que eu me emocionei, né? Porque tem ali momentos de bastante significância na sua vida, né? A gente tem conversado muito, a gente troca muita ideia, apoio mútuo, mas em especial porque a sua história é a história, que muitas mulheres, não só no segmento de confeitaria, Não. vivem. Que num determinado momento, as circunstâncias da vida faz um convite, né? É preciso agir. E aí você, numa necessidade, fez uma ação corajosa, que foi de começar a atuar, de uma forma empreendedora, mas você, na trajetória, teve a visão ou teve ali a inspiração, e é isso que, eu queria que você trouxesse para as meninas, de estar percebendo, que era possível, não digo fácil, mas era possível que todo esse trajeto empreendedor, ele sofresse positivamente uma guinada e de ações estratégicas ele pudesse se tornar um negócio, vamos dizer, fundamentado em oportunidades e não só, na necessidade. Ao longo da sua história isso aconteceu e ao longo, talvez, da história de muitas mentoradas, Essa é uma das contribuições que você pode vir a trazer. Como é que você enxerga isso, Como é que você enxerga esse ponto de virada e o risco de não se virar, De não transformar um negócio em atividade, melhor dizendo, em um negócio, Ver não só como uma função, mas como uma empresa. Olha, Liana, eu acho assim, meu ponto de vista,
eu não tinha alternativa não, amiga. Uhum, O meu empreender, a minha história de empreender na confeitaria, a confeitaria era um hobby para mim. uhum, Eu era uma executiva de comércio internacional, com uma carreira sólida de mais de 20 anos, uma posição boa no mercado, mas por circunstâncias da vida, eu me vi separada, falida do negócio que eu era sócia, e no meio de um momento de uma crise internacional do comércio exterior no estado, ou seja, sem grana você não tem rede de apoio. Quem fica com teus filhos? E uhum. isso é um desafio de muita mulher, seja ela qual for a classe social. Entendeu? Então eu não tinha família aqui, eu não tinha dizer assim, ah, não, vou deixar os meninos ali com a mãe, com uma tia. Não tinha essa possibilidade. Então, assim, eu me deparei com uma situação que eu tinha que administrar essa questão das minhas crianças, eram muito pequenos, 3 e 5 anos, e fazer dinheiro. A minha motivação maior, o dia que eu comecei na confeitaria, é porque eu queria R$ 300 para fazer um supermercado. Essa foi a minha motivação. Então não tem nada de romance, ai, porque é lindo, porque que tem isso, né? A Uhum. confeitaria é uma coisa bonita, bela. Eu não tinha disso. Então, foi ali a minha decisão. E lógico, eu já fazia alguma coisa, mas não tinha um comprometimento. Era um hobby que às vezes era remunerado, até Uhum. porque eu tinha segurança de outro lugar, Sim. que nesse momento não tinha mais. Então, assim, eu acho que essa motivação foi a água batendo na bunda mesmo. Tipo assim, minha filha, vamos se virar com o que você tem aqui, que você tem dois para dar comida aí. Então foi mais ou menos por aí. Então, lógico, num movimento de um rompante para decidir uma situação específica. Só que ali eu tenho um negócio na mão e eu tive que ser rápida porque eu precisava de dinheiro para colocar em casa. Então eu não tinha alternativa de dizer esse troço não pode dar certo. Então eu fui com tudo que pensando em todo o meu redor. E uma coisa que eu acho que nesse vídeo que você falou aí, que eu falo nesse vídeo, que é uma coisa que sempre permeou a minha cabeça. Eu tenho que vender para quem tem dinheiro. Ah, sim. Por quê? Vou vender para gente que tá lascada igual eu, vai ficar morrer todo mundo abraçadinho aqui, tudo lascado. Então, assim, desde o começo, eu posicionei o meu negócio para pessoas que tinham grana, que poderiam pagar pelos meus produtos. E isso que eu acho que é uma grande dificuldade, que tem gente que entra no mercado, e principalmente no ramo empreendedor, não estou falando nem de confeitaria, qualquer pessoa. A pessoa acha que para entrar no mercado, ela tem que entrar com preço baixo. E o que você fala no vídeo que eu achei super interessante, eu não preciso estar na convivência dessas pessoas dentro do meu nível de vida para que eu as acesse, né? E você realmente conseguiu, mesmo naquele momento, não estando, né, com tanto recurso, de se fazer visível para as pessoas que tinham, né, ali Exatamente. recurso. E aí que eu entro no ponto que as pessoas começam a empreender sem saber para quem elas querem vender. Ah, eu faço um doce aqui. Ah, eu faço um artesanato aqui. Desde o começo você tem que ter clareza quem é o público que você quer vender, porque você tendo essa clareza, você sabe minimamente o tipo de produto que você vai fazer, ou como que você vai mostrar isso hoje em dia, né? No caso, eu comecei lá em 2013, mas já usei a brecha da rede social. Eu entrei no Instagram em 2013, quando era mato. Então tem gente que até hoje está catando cavaco aí, entendeu? Tá perdendo tempo. Porque essa hoje é uma vitrine necessária, não é essa, ah, quando? Não, é obrigatório. Então, eu acho que assim, eu tive, como você falou, sei lá da onde que veio essas coisas, mas eu pensei nisso. Mas isso é estudar o perfil do cliente que você quer. Na época que eu entrei, por exemplo, era um período onde o Instagram ainda ele era muito velado, até porque ele foi um aplicativo que ele foi desenvolvido para iPhone. Sabemos que sempre o iPhone ele estava ligado a uma camada social maior, mais alta e tudo mais, eu liguei aquilo. Eu falei assim: olha só. Falei, essa rede social é ali que eu tenho que estar, porque é ali que está o pessoal do dinheiro.
E Uhum. depois que veio os outros aparelhos, o Android. Então, aí, para quem está nos ouvindo, preste atenção se você está realmente sabendo as características, os hábitos de consumo e comportamento das pessoas para quem você quer vender o seu produto, seja ele qual for. Porque a estratégia é toda direcionada, né, por quem você quer Exatamente. atingir. O ambiente onde ele está, o tipo de comunicação, né, o tipo de abordagem, tudo isso faz a diferença e é essencial. Mas é interessante porque você conseguiu ter rapidamente a percepção, por mais que a sua intenção não fosse essa, mas a gente sempre corre o risco, quando se envolve, né, e começa o negócio, de ser abduzida ali pelo operacional somente. Durante um tempo no início, isso acaba fazendo parte, mas tem gente que faz disso a vida toda, né? E e eu vejo que você trabalha muito com as suas meninas, com as suas mentoradas. Eu vi lá no Colmeia, né, na construção que a gente fez lá no Acelera, aonde uma das coisas chave é você mostrar para elas: olha, você não pode estar no operacional, você não pode ficar na beira do fogão, né? Você não O pode ficar tempo ali todo. o tempo todo fazendo e não ter o tempo de pensar o estratégico, de ir liderando o seu negócio para que ele vá crescendo. Então, essa transição do operacional para o estratégico é um processo, né? E eu parto de um pé atrás. Não é que é um processo. As pessoas que andam mais rápido são as pessoas que conseguem entender que é tudo ao mesmo tempo. Uhum. Ah, é difícil? É, Não estou falando que é fácil. sim, É difícil pra caramba, sim. entendeu? E tanto é que eu precisava fazer isso e sempre precisei fazer isso. E o que que acontece? Para quem cozinha, para quem gosta de cozinha, não é teu caso, né, Liana? Não, mas você sabe que eu fui barraqueira. 5 anos eu vendi Ah, comida na pois praça. verdade, Eu é adorava. agora que você quer esquecer essa vida. Mas assim, gente, é muito bom, é muito A gente se prazeroso. apaixona, né? É, fica lá totalmente abestalhada na frente de um fogão. Eu fui fazer uma canjica ontem, 10 horas da noite, gente. Tem condições que eu vi no TikTok uma receita maravilhosa, eu falei, vou fazer, vou fazer. E assim, a gente é dessas. Uhum. Só que o que que a gente tem que entender? Cara, não é na frente do fogão que vai botar dinheiro para dentro do meu negócio. A gente tem que ter essa clareza. O que que torna um negócio sustentável? É dinheiro. Se não, perde o propósito. Aí você vai fazer caridade, vai dar para os outros teus bolos que você faz. E assim, isso não se restringe só à confeitaria, né? Nada, qualquer Porque negócio. pessoas da área de confecção, pessoas da área de artesanato, pessoas na área de prestação de serviço, né? Muitas das vezes você vai num Uhum. salão de beleza, aonde a proprietária, ela tá ali o tempo todo apaixonada por fazer escova e às vezes sofrendo quando a cliente quer marcar como a funcionária dela e não com ela. É. Né? Então é realmente um entendimento, né? Apesar da gente se identificar com o negócio, que a gente tem que entendê-lo como uma entidade em separado da nossa paixão. Né? Continuamos, né, nos envolvendo ali, mas não a ponto de ficarmos cegos e não darmos a devida atenção, né? Mas ainda é num mix, né? Como você falou, né? Não é de tudo não estar à frente de alguns processos chaves, mas o planejamento da agenda, a disciplina, eu acho que faz toda a diferença para ir alocando, né? Tempo para quê? Você sabe que o grande problema, quando você fala para um empreendedor, você cuidar da gestão do seu negócio, tudo, a pessoa já acho que já dá um nó na cabeça, aí ela já se imagina com um monte de planilha, aquela loucura que o tempo dela vai tudo para isso. Só que se você passar todos os dias, gente, é aquela coisa, se você tá faturando milhões, você tem muitos números para lançar, você nem precisava estar ouvindo isso daqui que a gente está falando. Não é o caso, entendeu? Então, por exemplo, vamos colocar aqui meia horinha do teu dia. Será que durante meia hora, 30 minutos do seu dia, você não consegue fazer ir lá, olhar sua conta bancária, fazer os lançamentos do que vendeu ontem, de como está a sua meta financeira da semana? Gente, é possível. Se você fizer isso durante meia horinha, todo dia você está atualizando. O grande problema que as pessoas deixam acumular
Esses dias eu tinha uma pessoa que falou para mim, falou assim, nossa, hoje eu tirei o dia para cuidar do meu financeiro. Eu falei, amiga, mas o dia inteiro. É, porque tinha 3 meses sem lançar nada. Porra, aí que me quebra, entendeu? Então, assim, é um pouco disso que as pessoas já colocam um troço com tanto esse ar esquivo que a coisa vai desgringolando. E se fizer todo dia, por exemplo, fiz um pagamento aqui no Pix, cara, esse pagamento é tudo na nuvem hoje, né? Salvei, subi para a pastinha ali dos meus pagamentos de junho, pronto, tá ali. Não tem sofrimento, é na hora que você faz, né? É, Então, é pequenos hábitos, né, Liana? e aí uma coisa interessante que às vezes, até mesmo culturalmente, historicamente, existe o sentimento de quando você não está na operação, você está mocegando. É, o valor e a qualificação que se dá para planejar, para analisar os dados, para pensar em estratégias, muitas das vezes acaba fazendo com que as pessoas se dediquem para parecer que estão, né, produzindo, ficando realmente ali na ação. E esse cuidado, né, essa inteligência estratégica economiza, inclusive, o tempo da operação, se for o caso. Né? Então, realmente, é um relacionamento mais inteligente com o tempo da ociosidade operacional, mais vocacionado para essas análises, né? Então, é perceber, fazer pesquisa para ver tendências, é pegar o histórico das vendas dos meses anteriores e fazer uma análise, é fazer um projeto de lançamentos futuros em função de datas comemorativas, né, tá olhando o que está acontecendo ao redor e o que está acontecendo dentro da empresa para poder melhor tomar a decisão, porque senão fica um apagar de incêndio, né? Exatamente, é o que eu falo, se torna uma postura reativa. Sim, Então, na verdade, você não faz nada porque você quer, você só reage à próxima desgraceira que vai aparecer na sim. tua frente. Essa que é a verdade, entendeu? Aí sempre aquela sensação do sufoco, sensação do sufoco. E aí eu te pergunto, será que você está sendo ocupada demais ou produtiva? Que Sim, às vezes as pessoas confundem a atividade diária com ocupação em vez de sim, produtividade. Porque vamos dizer, eu tenho alunas, Liana, que costumam, por exemplo, até porque se planejam, tem toda essa questão, e dentro do confeitaria, de um modo geral, é um estereótipo de que é uma mulher que é toda lascada, ela não ganha dinheiro, que ela não tem dinheiro, e é a mulher que não dorme, que vira noite, que não tem final de semana. Então, quando eu falo que as minhas alunas, por exemplo, época de Natal, época de Páscoa, às vezes tem algumas que elas têm o hábito de viajar durante uma semana para se preparar para um período que vem mais intenso. muito. Tem gente que nem acredita numa coisa, mas como com Uhum. planejamento, que é outro ponto que das empreendedoras de um modo geral, da confeitaria, do artesanato, não sei o quê, que vem esse caso que você está falando. A pessoa acha que para ela estar vendendo, colocando dinheiro dentro da empresa, ela necessariamente ela tem que estar executando uma Uhum. função com a mão na massa. Essas minhas alunas, por exemplo, teve uma, inclusive, ela veio para o Espírito Santo, conheceu o Uhum. Espírito Santo, ela lá do Rio Grande do Sul. Era para Páscoa, trouxe os produtinhos dela estratégicos aqui, tudo. Durante toda a viagem dela ali, ela mostrava um, mostrava outro. Ela passou a semana dela viajando aqui, mas vendendo. Vendendo. Ela não precisava estar produzindo. Sim. Mas em dados momentos do dia ali, ela fazia açãozinha, chamando que estava aceitando os pedidos de Páscoa e tudo mais. Isso não prejudicou em absolutamente nada a campanha dela. Uhum. Mas isso foi o quê? Planejado. Ela veio para cá com tudo pronto. E aí, assim, para crescer, né, planejamento é elemento-chave. Tem mais alguns pontos que você acha que fazem, né, parte aí desse movimento, né, de deixar de sempre fazer todos os dias, tudo sempre igual, ficar sempre ali, basicamente, né, numa zona de conforto, só que é uma zona de conforto para algumas de muito sofrimento, que é essa coisa do pagar incêndio, e realmente descolar disso e conseguir identificar um caminho para escalar, né? Porque a escala é
né, um desejo de muitas para o processo de crescimento, mas para escalar é preciso se organizar, é preciso ter, né, ali inteligência estratégica, né? Sabe qual outro ponto que pega muito entre as empreendedoras, Liana, pelo que eu vejo? É a tal da casa. A casa. Porra, mas essas mulheres são apegadas, bicho, numa pia para lavar louça, mas são apegadas num chão para varrer. Não tô dizendo que é para deixar a casa numa zona. Só que o que que acontece? A prioridade se torna a casa e o negócio orbita ao redor da função da casa. Então, Sim. assim, a questão toda é isso, assim, eu acho que vem de muita crença, né? Dessa mulher servil, dessa mulher que tem que estar fazendo ali, e sabe? Então, assim, é como se ela se sentisse o peso da obrigação. Não, porque eu estou dentro de casa, eu tenho que fazer absolutamente tudo. Uhum. Esses tempos eu estava conversando com uma aluna dela, falou assim: não, eu começo todo dia um almoço do zero, porque aqui em casa ninguém Ninguém come. come nada congelado. Eu falei: a galera cozinha? Não, ninguém cozinha. Eu falei: pois é, ninguém nem vê você cozinhar. Se você for lá esquentar o feijão que você tirou do freezer, ninguém nem vai saber que aquele feijão você não fez no dia. E é uma coisa interessante, né? Eu costumo dizer que quando a gente começa um negócio dentro, né, de uma dimensão pequena, seja em casa, às vezes até no próprio processo do home office, e aí para as líderes, né, que têm ali as suas ações e não são empreendedoras, mas que vivem esse mesmo desafio que é de conciliação. Esse núcleo familiar é uma grande oportunidade da gente começar a fortalecer competências essenciais de liderança, seja para crescer na carreira ou seja para crescer o negócio, que é a organização dos processos e a delegação. Né? Então, dentro também, né, ali da distribuição das tarefas, e numa empresa crescendo eu preciso fazer isso, muitas das vezes é culturalmente difícil, porque eu me sinto a responsável por fazer tudo, mas é o exercício do desapego, né? E também da autorresponsabilidade das pessoas que fazem parte daquele ambiente, né? Então, o núcleo familiar já é um núcleo de formação de competências de liderança corporativa. Com Mas é certeza. preciso que se dê o passo, né? Porque eu falo muito assim, um dos pilares da minha mentoria é a organização, e a gente Uhum, parte da premissa da organização da rotina dessa mulher, sim, e eu me envolvo em todo o processo, eu me envolvo na hora que ela acorda, no horário dos meninos, até porque eu tenho que direcionar essa mulher, cada um de acordo com sua realidade. sim, Tem gente que tem menino com um de manhã, outro de tarde, tem gente que já está na fase do adolescente, tem gente que está na fase do bebê. Então, são vários contextos familiares, né? Então, a gente tem que administrar isso tudo. Mas uma coisa que às vezes eu falo assim, amiga, quem que é o adulto aí da tua casa? Que tem muitos que são liderados por pequenos tiranos de 4, 5 anos, sim. entendeu? Então, assim, isso também tem que olhar, porque aí a mulher se apaga. E que tipo de adulto você está criando, né? Não sou nenhuma referência aqui de Uhum, maternidade, mas eu sei o que que é ter passado por esse processo de estar ali com um de 3, uma de 5 e vão sim, crescendo. Hoje já são, aí está 15 e 18 anos. Então, eu sei o que que é isso, sim. né? Então, é É possível? possível. É possível, sim. Uhum. E aí não é só um discurso, né? É uma vivência que acabou conseguindo gerar não só essa oportunidade de você ter uma maior autonomia no seu negócio, mas também de estar construindo filhos, né? Numa fase de criança, adolescência, agora já entrando, né? Numa fase mais adulta, pelo Sim, menos, né? Um deles, um deles. a- ainda com 18 ainda é muito novinho, mas mesmo assim muito maduro, né? Então isso tem a ver com essa liderança exercida, né? E aí é uma liderança dupla no seu negócio, na tua família, e aí formando pessoas mais hábeis para viver o mundo, né? Isso é muito legal. E dentro, né, hoje dos negócios, não dá para a gente deixar de ao mesmo tempo se deslumbrar com oportunidades, mas algumas se afligir
com tanta mudança de tecnologia, inteligência artificial, tudo junto e misturado, como é que você vê, né, hoje esse cenário, Josi? Porque eu sei que você é totalmente antenada, né? Antes de começar a, inclusive, né, sugerir para suas mentoradas, você já usufruiu, já está potencializando alguma dessas tecnologias. Que você acha desse momento, com tanta disponibilidade, mas ao mesmo tempo um pouco enlouquecedor, porque são tantas inteligências possíveis e a gente fica um pouco perdida, né? Como é que você vê aí, né, esse olhar para a tecnologia, para a inovação? Ah, eu sou maravilhada com esse mundo, né? Eu adoro. Eu acho que tudo mas aí é que tá. Eu sou encantada com isso pela facilidade que isso traz na minha vida. Então, assim, eu tento passar isso para as minhas mentoradas desse ponto de vista. Hoje, por exemplo, assim, uma grande dor delas, ai, não sei fazer o post, não sei o que colocar de conteúdo, tal, não sei o quê, não sei o que que eu vou pôr nos meus stories. Então, dentro da minha metodologia, a gente criou uma IA que a gente chama de Melzinha. Melzinha. Minha comunidade é a Colmeia, então a gente chamou nessa nossa robozinha de Melzinha. Então, assim, a Melzinha foi treinada com a minha metodologia de vendas, ou seja, que eu sempre parto da premissa que a postagem ela não tem que ser aleatória, ela tem que estar de acordo com a tua meta financeira da semana. Tem que ter uma Então, tem que ter intencionalidade, uma né? intencionalidade. O que eu quero vender nessa semana para chegar na minha meta? Uhum. Então, a Melzinha, ela é totalmente treinada para isso. Ela vai te fazer perguntas específicas de acordo com a tua intenção da semana e ela vai te gerar a programação da semana. Uhum. Aí fizemos outro problema. Ah, mexer em planilha, não sabe negócio de precificação, então não sei o quê. Pois bem, pegamos toda a inteligência das nossas planilhas e tudo mais, jogamos para uma IA e hoje você responde perguntas para a Melzinha precificadora Olha. e ela te dá ali o preço sugerido de venda. Só que não só isso, ela te dá a margem, ela te dá o quanto do Prolabore que está em cada produto, ela te dá. E aí eu dou, né, sugestões de perguntas, ela pode fazer comparativos. Ah, se eu tiver que fazer uma proposta de um orçamento de um corporativo, que às vezes pedem rápido e até a gente pensar. Então, ela rapidamente ela te dá essas propostas com escalonamento, se pedir assim. Então, assim, você veja, isso é maravilhoso, que há Uhum. muito pouco tempo, e acredito que muita gente ainda faz isso na mão. Uhum. E hoje você tem uma tecnologia que pode te proporcionar tudo isso. E olha que coisa interessante, meninas. A Jusce não é da área de tecnologia, assim, especificamente como base. Ela Nada. é da área de comércio exterior, inicialmente tem toda essa, né, esse conhecimento e as formações na área de gastronomia, enfim, mas não é preciso, né, Não. ser um expert, né, ter um background tecnológico para poder usufruir e embarcar e navegar, né, dentro das ferramentas de inteligência artificial, né? Então, fica a dica, não tenha medo, né? Não, eu acho que uma empreendedora, uma empresária, ela tem que ser curiosa. Sim. E a curiosidade está muito atrelada a repertório. O que que é o repertório? É o livro que você lê, o tipo de conteúdo que você consome, As pessoas com as quais você conversa. convive, é uma exposição, são coisas muitas vezes fora da sua área, mas você vai olhar aquilo lá e vai começar a pensar, ligar pontos. Como que eu posso trazer isso para dentro do meu conteúdo? E às vezes são cores, às vezes. É como eu falei esses dias para uma aluna, eu falei assim: até um jardim florido, ele te traz referências. Sim. Mas é você começar a despertar esse olhar do que isso aqui pode trazer, agregar para o meu negócio. Você se perguntar. Então, eu acho que a curiosidade, ela te leva nisso. E inovação nada mais é do que você juntar pontos diferentes e criar algo seu, algo Sim. próprio. E a tecnologia está aí para ajudar a gente. Perfeito. Bom, vamos caminhando para o fim. Eu queria que você pudesse dar umas dicas para essas minhas meninas, né? Dicas práticas para a nossa comunidade, liderança feminina em movimento, né? Se você pudesse escolher 3 conselhos, né, para dar para as mulheres, para estarem cada vez mais tomando posse, né,
de si, dos seus projetos, ampliando, quais são conselhos-chave que você daria? Liana, eu acho que o primeiro de tudo, organiza a tua vida. Uhum. Quando eu falo organizar a tua vida, é começar a olhar realmente para a tua rotina. E quando você fala assim, eu não tenho rotina, mentira, mesmo que seja uma zona, Ma- aquilo é uma É a rotina. É a rotina. rotina. A minha eu Entendeu? acho que tá assim. Mas assim, do ponto de vista que às vezes você está abraçando coisas que você não precisaria, Sim, coisas que estão sendo feitas fora de horário e tudo mais. Ter um bloco especificamente para o teu trabalho. Se você começa a fazer coisas muito picotadas, comecei aqui, aí vou atender menino, aí não sei o quê, aí vou atender cliente. Na verdade, você não faz nada bem. Então, assim, e, e não venha me dizer que é impossível, porque é possível sim você criar blocos de trabalho, e isso vai te tornar aquilo que eu falo. Produtiva e não uma mulher ocupada. Isso é diferente. Então, assim, você falou, pediu 3 coisas, mas eu acho assim que é fundamental, porque essa já rende muita essa já coisa. dá muita pano Essa pra já dá manga. muito trabalho, mas ela é incrível, porque ela vai conseguir abrir espaços para você criar, para você ter ideias, para você ter tempo para tua família, para você parar de sentir aquele peso que como se você tivesse sempre devendo aos Sim. seus afetos, que eu acho que isso pesa na mulher. Uhum. Sim. Bom, minha última pergunta, uma parte dela você já até trouxe, né? Eu ia te pedir quais hábitos que você, né, considera chave dentro da sua trajetória. Acho que esse hábito da disciplina, de organizar essa tua agenda para conseguir ter E isso espaços, foi construído, tá, né? Liana? Não quer dizer que no início era. Não, eu tive que aprender É, isso depois de adoecer. Então, se hoje eu posso cortar esse caminho para ninguém ficar doente e engordar 44 quilos, como foi o meu caso, sim. então eu vou dizer, É. vocês não precisam passar por isso. Mas tem algum livro, tem alguma ferramenta também que você identifica como tendo sido uma referência importante para você? Olha, um dos primeiros livros que eu acho assim que abriu minha cabeça para algumas possibilidades foi o livro que eu li muito nesse começo, bem, que eu estava bem ferrada mesmo. E é um livro muito fininho, muito básico, lógico, ele abre caminhos para muitas outras coisas. Mas é Os Segredos da Mente Milionária. Uhum. Ele tem um nome assim que tem que é o que eu falo, é outro tabu, né? O povo tem um medo de falar de dinheiro, não sei por quê. Mas assim, então, às vezes até o nome assusta, mas é um livro maravilhoso que ele fala muito de comportamento, de como que a gente muda essa mentalidade. E eu vou dizer uma coisa, é um livro que eu leio uma vez por ano. Que a primeira vez que eu li, eu achei um monte de bobagem. Por quê? Porque eu estava com as costas viradas para o mundo, Uhum. revoltada, aquela coisa toda, né? E mulher é assim, né? Toda danada aí, começa. Tem o tempo de ficar lambendo ferida. Então eu perdi muito tempo com isso. Então, assim, mas é um livro que eu acho que é o começo de tudo. E eu tenho um livro que eu li recentemente, que é o 10 vezes mais. Ele tem um outro nome, mas, gente, ele é bem grandão, 10x, Uhum. do Gran Cardone. Esse livro é maravilhoso, eu super indico. Então, é um livro que está muito na minha mente. Eu li ele recentemente, ele, na verdade, no final do ano, mas ele está muito presente em todas as ações, que é o que ele fala. Se você quer realmente alguma coisa, faça 10 vezes mais intenção do que você faria. Porque com certeza você vai ter um resultado muito maior do que aquele minguadinho que você de repente estava mirando ali. Então, assim, esse 10 vezes mais é bem poderoso. Ou seja, para atingir o extraordinário, você tem que potencializar em 10 vezes o ordinário, né? Aquilo que é o padrão, que é um esforço já significativo, mas que não vai fazer você sair do lugar, E né? outra coisa que é interessante, ele é um cara que ele é muito focado na família dele, então o preservar os espaços para a família, porque a mulher tem muito disso. Eu lido com muita mulher e eu sei disso. Uhum. Muita mulher se sente muito culpada de empreender e achar que está renegando
Os outros torna papéis, os né? outros papéis e torna o trabalho como um competidor dos filhos. E quando ela faz isso, o filho também vai encarar isso, a família de modo geral. Uhum. Então, assim, coloque cada coisa no seu lugar, que tudo vai coexistir de uma forma melhor. E por isso que sempre a comunicação, o diálogo familiar é essencial, né? Até para trazer. Isso eu sei que você sempre teve muito com suas crianças, né? Hoje, né, os seus filhos já mais uma fase mais adulta, mas desde sempre você sempre teve, né, a Sim. transparência ali, tudo colocado na mesa, né? E eu acho que isso é chave. Não subestimem Não, crianças. não. Bom, Jussi, que conversa incrível. Queria te agradecer mais uma vez, né? Eu sei que vocês aí que assistiram, tenho certeza que vocês foram, né? De certa forma, com alguma fala impactada, inspiradas, né? Com algum dizer. E esse é o objetivo de trazer pessoas para irem direto ao ponto, trazendo para cada uma de nós possibilidades aí, caminhos. Isso é muito importante, né? Para mim, que estou sempre bebendo da fonte de várias mentoras maravilhosas, para, né, as mulheres que fazem parte dessa comunidade. E eu vou dizer para você, se fez sentido para você, se você gostou, desse nosso episódio, mande, né, o link do YouTube para outras mulheres que você acha que possam fazer sentido. Venha fazer parte, né, dessa comunidade do nosso Instagram. Entre lá, marque lá e faça a marcação, né, no YouTube, salve, bote sininho, enfim, para que a gente possa fazer com que cada episódio possa trazer mais contribuição para cada uma de vocês. Então, exatamente esse é o meu objetivo. Eu fico muito feliz em te receber hoje aqui, né? Mais uma vez. Eu que E a agradeço a gente, né, oportunidade. que tem caminhado, a gente tem conversado muito e é sempre muito importante. Às vezes é no tete a tete, agora eu estou compartilhando e a gente tem, né, alguns projetos comuns, alguns ainda não saíram, né, do forno, mas vão sair também, né, Vamos sair. Jus? É isso aí. Obrigada, meu amor. Nada.